Louvado seja o nome do Senhor, amém? Que bom estar aqui na casa do Senhor. Que bom poder adorar o nome do Deus, como diz o salmista, adorar a Ti, ó Altíssimo. Amém? Glória a Deus. Vamos ler a palavra, irmãos, em nome de Jesus. Eu convido você, tanto que está aqui na igreja, como os que estão em casa, se puderem, abram a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 17. No início do culto, nós lemos do 24 ao 31. Agora nós fazemos a leitura anterior, do versículo 16 ao 23. Atos dos Apóstolos, o capítulo 17, versículos 16 ao 23. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentia grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos temente a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que este falador quer dizer? E outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos. Pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus e a ressurreição. Então o tomaram e o levaram a Areópago e disseram: podemos saber que ensino novo é esse de que falas? Pois estás nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então Paulo ficou de pé, no meio do Areópago, e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos. Porque, ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, em que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer, que eu vos anuncio. Amém? Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao nosso Deus que fale conosco em nome de Cristo, através dessa palavra. Deus nosso Pai, Senhor eterno, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador das nossas vidas, mantenedor das nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Obrigado por estarmos na Tua casa, Senhor, e podermos adorar o Teu nome, podermos glorificar o Teu nome, e podermos sentir a presença do Teu Espírito Santo, assim como sentimos, Senhor Jesus, e estamos sentindo agora. Obrigado, Deus, porque é maravilhoso estar na Tua gloriosa presença. É maravilhoso servir o Deus verdadeiro, aleluias. Bendito é o Teu nome por isso. E agora pedimos, Pai, que o Senhor nos ajude nesse momento. Tu conheces as nossas limitações, as nossas dificuldades, Pai querido, humanamente falando, e por isso nós pedimos a Tua direção, Senhor, a Tua misericórdia. Fale conosco. Fale, Pai querido, com a Tua igreja, fale com todos que estão nos ouvindo através das redes sociais, que todos sejam alcançados e abençoados pela Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A paz de Cristo Jesus a todos os irmãos. Amém. Aos nossos irmãos também e amigos que nos ouvem, que participam conosco pelas redes sociais, pelo YouTube, né? Sejam todos bem-vindos. É uma alegria tê-los conosco, é uma alegria poder ter você participando conosco através das redes sociais. E eu aproveito para dizer, para dar um recado que já foi dado aqui no início do culto, mas é importante que a gente dê também. Então, você que nos acompanha pelo YouTube, siga-nos, siga a nossa igreja pelas redes sociais, né? A gente tem o QR Code agora, que daqui a pouquinho deve aparecer aí na sua tela, e é só apontar o seu celular para o QR Code e você terá acesso a todas as nossas redes sociais e assim terá as informações a respeito das nossas programações e da Igreja Adventista da Promessa, Missão Cuiabá, localizada aqui
na Avenida Carmindo de Campos, tá bom? Curte as nossas programações e compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir essa palavra, precisam conhecer esse Jesus, conhecer esse Evangelho. Amém? Glória a Deus. Amados irmãos, nós vamos conversar um pouco com vocês nessa oportunidade a respeito desse tema, o Deus desconhecido. Um episódio interessante que acontece aqui em Atenas, e Deus, ele usa o apóstolo Paulo de forma gloriosa, né? E a gente vai pensar, refletir um pouquinho sobre isso, à luz de Atos dos Apóstolos, aqui o capítulo 17, esse texto que foi lido desde o início do culto, né? E a partir disso, então, vamos pensar um pouco sobre a experiência de Paulo, a experiência que ele viveu em Atenas, considerando experiências importantíssimas que ele já havia vivenciado anteriormente, né? Se você voltar ao capítulo 16, você vai perceber que Paulo vivencia algumas experiências, obrigado, Diaconisa, algumas experiências amargas, inclusive, né? Paulo e Silas é preso no capítulo anterior por causa da pregação do Evangelho, né? E eles sofrem lá, mas por causa dessa prisão, Deus salva vidas, né? Deus faz obras extraordinárias, ele salva o carcereiro, a sua família, o Evangelho é propagado, né, naquele lugar, enfim. E Deus vai operando grandes maravilhas através de Paulo. Paulo, ele já havia viajado muito, Tessalônica, tantos outros lugares, e agora Paulo está em Atenas, para continuar pregando o Evangelho, porque esse é o compromisso dele com Deus, mas ele vai vivenciar experiências agora diferentes do que ele já havia vivenciado. Ele vai encarar um novo público completamente diferente, e que tem exigências também diferentes, mas Paulo, capacitado pelos estudos em Jerusalém, pela condição que ele teve de estudar intelectualmente mesmo, eu estou dizendo, a capacidade de conhecer algumas questões intelectuais e, principalmente, pela ação de Deus na vida dele, pelo conhecimento do Deus verdadeiro, com essa autoridade, com esse poder e com esse conhecimento de Deus, ele vai falar do Deus verdadeiro para um povo que não conhecia o Deus verdadeiro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Coisa maravilhosa a gente vê aqui nesse episódio, nessa história. E eu gostaria que você observasse a mensagem e que, na sequência, a gente pensasse um pouco na nossa vida hoje, enquanto igreja e enquanto crentes individuais, o que nós podemos fazer em prol do Evangelho, observando as nossas intermediações, as pessoas que estão ao nosso redor, e quem sabe adotar comportamento de Paulo e pregar o mesmo Deus, o mesmo Evangelho que ele pregou para pessoas desconhecidas, para pessoas que não o conheciam. Amém? Em nome de Jesus, que o Senhor nos ajude, que o Senhor fale conosco através dessa palavra, que a gente consiga entender com a graça dele essa mensagem, essa reflexão. O pastor Hernandes Dias Lopes, junto com outros comentaristas, dentre eles, John Stott, eles fazem algumas análises da maneira como Paulo se comporta em Atenas. Eles fazem algumas observações referente a esse comportamento de Paulo, a maneira como Paulo encara Atenas, e tudo que ele vê lá, tudo que ele presencia lá, tudo que ele consegue observar, eles fazem algumas reflexões, algumas análises de Paulo. E é nisso que a gente gostaria de meditar com vocês. É um pouco dessa análise, é um pouco desse comportamento dele, dessa maneira como ele enxerga Atenas e a maneira como ele reage diante de tudo que ele vê, diante de tudo que ele sente ali, né, em Atenas. Pois bem,
Então, primeiro, vamos pensar o que Paulo, de fato, viu em Atenas. O que Paulo consegue enxergar em Atenas? É importante dizer que tinha muita coisa para Paulo ver em Atenas. E Paulo era observador. Era um homem bastante observador. E Atenas tinha uma série de coisas para ele observar. Belos prédios, monumentos, a Acrópole, que é a antiga fortaleza da cidade, o lugar alto onde eles constroem a fortaleza, que pode ser visto a quilômetros de distância. Belezas, todas as construções exuberantes estavam ali. Paulo tinha tudo isso para ver. Era considerada uma ampla composição, a Acrópole de Atenas, uma ampla composição de arquitetura e escultura dedicada à glória nacional e ao culto dos seus deuses. Adornada pelos mais ilustres pensadores, filósofos daquele mundo, do mundo da época. Então é ali que Paulo encontra a mais aguda crônica de ignorância espiritual, né? Onde você tem um povo cheio de conhecimento, onde você tem uma arquitetura linda, a mais conhecida, a mais exuberante do mundo da época, né? Ao mesmo tempo você tem um povo ignorante espiritualmente, né? O Partenon, que era o templo da deusa Atena, possuía grandeza sem igual. A Ágora, que eram as praças públicas da época, utilizada para uma série de coisas, utilizadas para as conversações dos filósofos, utilizada para a discussão política, utilizada para uma série de outras coisas, lugar importante onde o povo estava ali, onde o povo frequentava, com seus muitos pórticos pintados por artistas famosos da época. Tudo isso poderia encher os olhos de Paulo, irmãos. Tudo isso poderia chamar a atenção de Paulo, porque eram coisas interessantes mesmo. Mas não. Ele não enche os seus olhos com essas coisas. E ele não para ficar observando simplesmente essas coisas. Não. Paulo não estava ali como um turista, diz Hernandes Dias Lopes. Mas ele estava ali como um pregador de Jesus Cristo. Como aquele que estava interessado, sim, nas pessoas, mas de falar de Jesus para elas, de falar da verdade para elas. Louvado seja Deus. Talvez se você fosse a Atenas, a gente ficaria maravilhado com toda aquela estrutura, né, pastor Alexandre? A gente ficaria lá tirando foto, selfie e mandando aqui pelo WhatsApp, postando no Facebook e esse monte de coisa. E a gente ficaria todo o nosso tempo lá, preocupado com isso, gastando o nosso tempo com tudo isso, com essas belezas e exuberâncias. Mas, na verdade, esse não é o nosso papel, ser turista em uma cidade. Paulo, apesar de não residir, apesar de não ser morador da cidade, de estar passeando, de estar a passeio pela cidade, mas não era um passeio de passear, de divertir, de entreter-se. Era um passeio para falar de Jesus. Era um passeio para deixar uma marca, a marca de Jesus na vida daquelas pessoas. Louvado seja o nome do Senhor. Warren Wiersbe diz que o objetivo de Paulo não era ver as atrações da cidade, mas ganhar almas para Cristo. Mesmo porque para Paulo os artefatos da cidade não eram meros objetos artísticos, mas objetos de uma religião pagã. Poderiam ser algo bem feito, bem esculpido, bem criados por aqueles homens, mas aquilo significava, simbolizava adoração aos ídolos. Simbolizava a idolatria presente na cidade de Atenas e no país chamado Grécia. Sendo assim, Paulo encara Atenas como um pregador, mas um pregador revoltado com a idolatria. Mas um pregador que não vê apenas os monumentos,
mas que vê o que está por trás dos monumentos. O pecado, a idolatria. Um outro especialista no assunto vai dizer que é nessa cidade, aspergida e bafejada intelectualmente, conforme já dissemos, adornada pelos mais ilustres pensadores do mundo, que Paulo encontra ignorância espiritual. Simplesmente isso. A palavra kateidolos, ela só aparece aqui em todo o Novo Testamento, no livro de Atos dos Apóstolos. E a tradução indica não apenas que a cidade estava cheia de ídolos, mas ela estava sob os ídolos. Ela era comandada pelos ídolos. Ela era direcionada pelos ídolos. A idolatria sufocava aquela cidade, sufocava aquelas pessoas. O próprio Paulo diz que os ídolos nada são, ele vai dizer aos coríntios. Mas ele vai afirmar que por trás deles estão os demônios. Por trás deles estão as ações malignas contra uma nação, contra um povo, contra pessoas, contra vidas, que deveriam estar se dobrando diante de Cristo, mas que, no entanto, estavam se dobrando diante dos ídolos. A idolatria, meus queridos irmãos, ela produz cegueira espiritual. E, além disso, produz uma terrível desordem moral na sociedade. As pessoas que vivem na idolatria, infelizmente, estão cegas, não conseguem enxergar Deus. Não conseguem enxergar o Evangelho, o verdadeiro Evangelho. Não conseguem ver a salvação em Jesus Cristo. Não conseguem ver o significado, do simbolismo, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em prol da humanidade. Infelizmente. E esta era a situação de Atenas. A situação em Atenas, então, era tão séria que Plínio afirmou que no tempo de Nero, Atenas tinha mais de 30 mil estátuas, pastor Alexandre. Mais de 30 mil. Não era brincadeira. Era muita estátua, pastor Moisés. Imagine a situação desse povo. Petrônio, ele diz o seguinte, que era mais fácil achar um Deus em Atenas, um Deus entre aspas, do que um homem. Conta até a história que Diógenes diz que em pleno sol do meio-dia, ele pega uma lanterna e ele sai pelas ruas da cidade. E alguém pergunta para ele, o que você procura? Ele diz, eu procuro um homem. Não encontrava um homem, era mais fácil encontrar deuses espalhados, postes ídolos espalhados por toda a cidade. Era terrível o negócio. Xenofonte, citado por Champlin, ele vai dizer o seguinte, o lugar inteiro em Atenas é um altar. A cidade inteira é um sacrifício e uma oferta aos deuses. Toda ela estava tomada pela idolatria. A cidade estava cheia de imagens, e as imagens eram lindas, feitas de ouro, prata, marfim e mármore. Era algo caríssimo para chamar a atenção realmente, construída pelos melhores escultores gregos da sua época. Porém, Paulo não se impressiona com essas belezas. Glória a Deus por isso. Paulo não fica atônito com essas belezas, porque a beleza que não honra a Deus não servia para Paulo, não chamava a atenção dele. Glória a Deus por isso. Foi isso que Paulo viu em Atenas, irmãos. Uma cidade submersa sob os ídolos. Foi isso que ele conseguiu enxergar em Atenas. John Stott diz que a idolatria é a tentativa de confinar Deus. É a tentativa de limitar Deus a um espaço posto por nós, posto pelo homem. É de diminuir Deus no mais absurdo que você possa imaginar.
quando Deus, na verdade, é o Criador do universo, é o Criador de todas as coisas, é o Criador do homem, é o Criador de todas as coisas, de aquilo que a gente possa imaginar. Mas a pergunta que te faço é a seguinte: o que nós vemos na nossa cidade hoje? Não basta, e não é tão interessante a gente ficar aqui falando de Atenas o tempo todo. É apenas uma base para a nossa conversa. O que a gente consegue ver na cidade de Cuiabá hoje, em termos do que Paulo viu em Atenas? Infelizmente, vemos uma idolatria extremamente presente também na nossa cidade. Não sei se você já parou para pensar isso, mas esta é uma grande verdade. Só citar algumas coisas para você aqui. E quem está nos ouvindo pelo YouTube, pelas redes sociais, não pense que a nossa proposta é trazer algo de maldade, mas é apresentar uma proposta bíblica, é ter uma visão bíblica, uma visão divina e completamente espiritual do que é a nossa cidade e do que ela pode ser a partir do momento que ela aceitar Cristo na sua vida, a partir do momento que ela aceitar a proposta bíblica de mudança em sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Mas o que a gente vê na cidade de Cuiabá hoje, meus queridos irmãos? São Benedito, Santo Expedito, Santo Antônio, o Senhor Divino, eu não sei se você sabe, mas é considerado o padroeiro da cidade de Cuiabá. O Senhor Divino. O que a gente vê na nossa cidade? Igrejas, festas, músicas, danças, comida, tudo voltado aos ídolos. Tudo voltado à idolatria. Em uma época do ano, principalmente no mês de julho, por exemplo, em que é realizada algumas festas, dentre elas a festa de São Benedito, a cidade fica abarrotada de pessoas, vem gente de longe, dos interiores aí, participar dessa festa. E as pessoas se dobram, talvez sem conhecer, assim como o povo de Atenas, mas se dobram diante desses ídolos. Fazem oferendas, gastam horrores. A mídia está lá presente, propagando tudo isso. Existe todo um sistema voltado para isso, simplesmente para defender algo que nós conhecemos biblicamente como idolatria. Precisamos enxergar essas coisas, meus irmãos, na nossa cidade. E às vezes a gente passa por tudo isso, a gente vê tudo isso, mas a gente passa como se não tivesse nada a ver com a gente. Como se a gente não conhecesse e não quisesse conhecer algo a respeito e não quisesse participar, e na verdade a gente não quer mesmo participar dessas coisas, mas a gente precisa conhecer essas coisas. E a gente precisa enxergar essas coisas. Mas eu quero te chamar a atenção que a gente precisa enxergar essas coisas com um olhar espiritual. E a gente não precisa enxergar essas coisas para criticar. E a gente não precisa enxergar essas coisas para desrespeitar a nossa sociedade, o nosso povo, que é um povo bom, que é um povo de coração maravilhoso, esse povo cuiabano, que é um povo que está fazendo isso na inocência, porque não conhece a verdade. Mas a gente precisa enxergar isso, meus queridos irmãos, e desejar que eles conheçam a verdade, que eles saiam dessa cegueira espiritual, porque é assim que eles estão vivendo. Esse deve ser o nosso olhar para essa cidade, assim como Paulo olhou para Atenas e não admirou os seus monumentos e as suas coisas, mas simplesmente ele olhou para Atenas e ele teve pena de Atenas. E ele viu, infelizmente, o pecado que estava lá presente em Atenas, né? De forma tão terrível, de forma tão forte. Precisamos admirar essas coisas, mas ter pena, porque essa gente é uma gente sem Jesus, é um povo sem Jesus. Tim Keller é autor do livro Igreja Centrada, um livro muito bom, por sinal.
e a gente indica para quem quiser ler, é muito importante esse livro. Tim Keller, ele vai dizer o seguinte, que o Evangelho é contra a cultura. O Evangelho é um contrassenso à nossa cultura. Nos tempos de Paulo, aqui em Atenas, já era. Continua sendo, irmãos. O Evangelho sempre foi um contrassenso à cultura. Porque aquilo que eles dizem que é cultura, que eles dizem que é tradição, uma série de coisas, para nós, conhecedores do Evangelho, é idolatria. Então o Evangelho nunca vai concordar com essas coisas. O Evangelho é contra essas coisas. Agora, o que nós precisamos é ser inteligentes, o que nós precisamos é ter muito amor no nosso coração, muita sabedoria de Deus, para falar a essas pessoas, falar contra a cultura, porque pregar o Evangelho é bater de frente com a cultura, mas com muito cuidado, com muito amor, com muito carinho, porque são vidas que creem nessas coisas, porque alguém passou isso para elas. Alguém ensinou isso para elas, talvez veio de família. Não é uma coisa simples isso, irmãos. Eu estou falando para você porque eu vim também dessa cultura. A minha origem é idólatra. Stalia Nadir, que conheceu a minha família, quando a gente ainda não servia o Senhor. E, inclusive, é a família dela, os pais dela, os tios dela, que pregaram o Evangelho para a minha família. Glória a Deus por isso. Mas a minha mãe estava lá, o meu pai estava lá, atolado na idolatria, cegos para Jesus. Então eu vim dessa cultura, e se eu perguntar aqui, pouca gente não veio dela. A grande maioria de nós temos origens na cultura idólatra. Então, é algo que está no coração dessas pessoas, elas creem nisso de verdade, porque é isso que elas aprenderam, porque é isso que ensinaram para elas, é isso que passaram para elas. Então a gente precisa ter amor, ter cuidado, mas falar que o Jesus verdadeiro, que o Deus verdadeiro é diferente dessas coisas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Ok, é isso que Paulo viu. Agora vamos pensar o que Paulo sentiu em Atenas. O que é que Paulo sentiu quando ele observa todas essas coisas em Atenas? O versículo 16, que nós lemos aqui no início da nossa leitura, né? O escritor Lucas, que é o autor aqui de Atos, ele registra, referindo a Paulo, né? Ele diz assim, o seu espírito se revoltava. O espírito de Paulo se revoltava com o que ele estava vendo em Atenas. A minha versão, ela diz que ele sentia grande indignação. Paulo sentia grande indignação ao ver a situação de Atenas. O verbo grego aqui é paroxino, de onde vem a palavra paroxismo, e tinha conotações médicas, e se referia a um ato epilético. Alguém que sofria um ataque epilético. Também significava irritar, provocar, causar ira. Então, em outras palavras, resumidamente aqui, irmãos, Paulo ficou irado com tudo que ele viu em Atenas. Paulo ficou bravo. Paulo ficou nervoso dentro de si, irritado com tudo aquilo que ele viu, com tanta idolatria, com tanta gente enganada. Ele ficou irado com tudo aquilo. Uma coisa interessante, irmãos. Essa reação de Paulo, e eu quero deixar bem claro para vocês que não tem pecado nisso aqui. A palavra de Deus não diz que a gente não pode irar. Ela diz que a gente não pode pecar. Irais, mas não pequeis. Se é que existe, essa aqui é uma ira santa. Paulo está irando, meus irmãos, revoltado com o pecado presente naquela nação, revoltado com a situação triste que aquele povo está vivendo, ele está ficando irado por isso.
Ele não está com raiva do povo. Ele não está com raiva das pessoas, do João, do Pedro, do Paulo que mora lá em Atenas. Não. Ele está com raiva porque esse povo está cego, porque o diabo cegou o entendimento dessas pessoas para que elas não conhecessem Jesus, para que elas não conhecessem o verdadeiro evangelho e para que elas fossem conduzidas para onde desse jeito? Se não se convertesse a Cristo para a perdição. É com isso que Paulo está revoltado. Então, para se ter uma ideia, a idolatria foi o pecado mais combatido por Deus no Antigo Testamento. É por isso que Paulo está nervoso, porque no Antigo Testamento, Deus ficou nervoso com o povo dele, por muitas vezes, a gente já comentou na lição que Israel falhou. Qual foi a falha de Israel, irmãos? Idolatria, irmãos. Israel foi adorar outros deuses. Israel deixou o Deus conhecido para adorar o Deus desconhecido. Se você pegar o Antigo Testamento, é o pecado mais terrível, o pecado que Deus combate mais é a idolatria. Sempre foi. Então, este é um pecado gravíssimo. Por que, irmãos, que é um pecado gravíssimo? Porque rouba a honra que é de Deus. Ele tira a honra de Deus e direciona para uma coisa, direciona para um monumento, direciona para um ídolo. E Deus não aceita isso. Deus não admite isso, em hipótese alguma. Isaías 42, versículo 8 vai dizer: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Em outras palavras, Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não admite que nós adoremos outras pessoas ou outras coisas que não seja Ele, porque só Ele, irmãos, e mais ninguém, só Ele merece ser adorado, ser reverenciado, ser reconhecido como de fato aquilo que Ele é: Criador dos céus e da terra, Criador das nossas vidas, mantenedor das nossas vidas, Senhor Todo-Poderoso. Só Ele merece essa adoração, só Ele merece ser reconhecido, glória a Deus. John Stott diz que os ídolos não estão limitados, não estão limitados às sociedades primitivas, só aquele povo daquela época. Ele vai falar que de uma forma mais moderna, mais sofisticada, os ídolos ainda estão presentes na nossa sociedade, e talvez dentro das nossas próprias casas. Ele vai dizer: existem muitos ídolos sofisticados. Um ídolo é um substituto de Deus. Qualquer coisa que venha substituir Deus é um ídolo. Qualquer coisa. Qualquer pessoa ou coisa que ocupe o lugar que Deus deveria ocupar é um ídolo. A avareza, por exemplo, é idolatria. As ideologias podem ser idolatria. Assim como a fama, a riqueza, o poder, o sexo, a comida, o álcool e outras drogas. Mas também os pais, a esposa, o esposo, os filhos, podem ser idolatria. Os amigos, o trabalho, o lazer, a televisão, o celular. O celular talvez seja das maiores idolatrias nossas que a gente tem hoje. Você sabe bem disso. E ele vai mais além. Ele diz que as propriedades, ele diz até a igreja, até a nossa religião, até o nosso próprio culto cristão, pode ser idolatria. Se nós não soubermos lidar com tudo isso, se nós não soubermos direcionar a nossa adoração ao único Deus, ao único Senhor das nossas vidas, nós podemos estar cometendo idolatria dentro da própria igreja. Isso é extremamente sério, irmãos. Todos nós estamos suscetíveis a isso. Precisamos ter muito cuidado. Então, tudo isso pode ser idolatria, dependendo da maneira que lidamos com elas, com essas coisas. Paulo ficou indignado, então, meus amados irmãos, com a idolatria de Atenas. E você? O que você sente
em relação à idolatria na sua cidade? Como é que você fica diante da idolatria da cidade? A gente deveria ficar indignado também. A gente deveria ficar irado também. A gente deveria, ao ver monumentos, ao ver ídolos e ao ver pessoas se dobrando diante de ídolos, a gente deveria se contorcer dentro de nós, por conta do pecado presente, cegamente, direcionando as pessoas a algo terrível, meus amados irmãos, cada vez mais terrível. No mínimo, a gente deveria manifestar diante de Deus a nossa indignação, não com Ele, mas com a situação pela qual o mundo vive no que se refere à idolatria. A idolatria, meus irmãos, ela nunca deixou de estar presente na sociedade como um todo. O Brasil, por exemplo, é um país extremamente idólatra. Algumas pessoas tentam canalizar para alguns lugares do país. Algumas pessoas dizem, o Nordeste, a idolatria no Nordeste é mais forte que qualquer lugar. Vai estudar sobre isso para você ver. Vai analisar sobre isso. Você vai perceber que no sul do Brasil, meus irmãos, algo é terrível. Aqui no Centro-Oeste, Brasília, por exemplo, é terrível a idolatria. Então não existe um lugar específico onde a idolatria é muito forte. Talvez alguns lugares sobressaem, mas todo lugar a idolatria está presente, infelizmente. Isso, irmãos, significa dizer para mim, para você o seguinte, que nós temos diante de Deus uma responsabilidade muito grande. É triste ver isso, é horrível ver isso, mas Deus colocou a gente aqui, na presença dEle. Deus chamou a gente, meus amados irmãos, eu e você, para abrir os olhos dessas pessoas, para tirar a venda dos olhos delas e dizer para elas, tem um Deus que eu conheço que é diferente do seu. E eu preciso te apresentar a Ele, louvado seja Deus. E é o que Paulo vai fazer aqui agora em Atenas. E a gente parte para a última parte da nossa reflexão então, e a pergunta é agora, o que Paulo fez em Atenas? O que Paulo viu, o que Paulo sentiu e o que Paulo fez? O que foi que ele fez diante de tudo que ele viu e sentiu? Porque não basta só ver, enxergar toda a idolatria, enxergar todo o mal que estava sobre a cidade, não basta só sentir repulsa por esse mal, só sentir indignação por esse mal, mas tem uma sequência aí. O que ele fez? Como é que ele se comportou? Qual foi a reação dele agora, a partir desse momento, diante do pecado presente em Atenas? Muito bem. Paulo aproveitou a oportunidade para testemunhar de Jesus. É isso que ele fez. Ele aproveita o momento para apresentar Jesus àquelas pessoas, louvado seja Deus. Então não basta identificar os problemas que afligem a sociedade. Não basta ver o pecado presente em Cuiabá e Várzea Grande, a nossa região aqui. Não basta apenas. Precisamos apontar a solução divina para esse problema. E o que é mais importante, meus amados irmãos e ouvintes da internet, a gente tem a solução divina. A gente tem. Está aqui a solução divina. Está aqui a palavra de Deus. Está aqui o verdadeiro evangelho. Está aqui o conhecimento que transforma o coração, conforme nós falamos na última mensagem que nós pregamos aqui. E aqui a gente conhece o Espírito Santo, aqui a gente conhece o Deus verdadeiro e sabe o que Ele faz na vida das pessoas, mas Ele vai fazer através de mim, através de você. Louvado seja Deus, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo foi estratégico em Atenas, meus amados irmãos. Paulo sempre foi estratégico, né? Ele sempre utiliza das coisas, das situações, ele sempre utiliza o que ele tem por perto para pregar o evangelho. E aí, ao ver o altar com a inscrição ao Deus desconhecido, ao ver aquele grande poste ídolo, Paulo usa de estratégia para pregar o evangelho. Ele aproveita essa situação. Ele aproveita essa deixa. Ele aproveita esse poste ídolo
Presta atenção numa coisa, irmãos. Você quer pregar o evangelho para alguém? Entra na cultura dele. Entra na situação que ele está vivendo. Entra na vida dele. Entra no problema dele. Entra na casa dele. Entra na estrutura dele, de alguma forma. Com cuidado, com amor, com carinho. Mas entra lá para você conhecer, porque a partir do conhecimento que você tem, da cultura dele, do que ele está vivendo, é a partir disso, irmãos, que você vai pregar Jesus para ele. É a partir disso que nós vamos falar do amor de Deus para essas pessoas. É exatamente isso que Paulo faz. É exatamente dessa maneira que Paulo prega para os gregos em Atenas. Os gregos tinham altares para todos os deuses. E dizem que seus deuses eram vingativos. Se alguém esquecesse, ou se eles esquecessem de algum deus, esse deus cobraria deles. Isso. E aí, aqui a situação é o seguinte, então. Por que esse altar ao Deus desconhecido? Era medo de esquecer de algum deus, medo de criar algum ídolo. Aliás, o poste ídolo para algum deus, esquecer de criar o poste ídolo para algum deus, e se esquecessem, poderiam ser reprimidos por isso, poderiam pagar por isso, né? É claro que entre aspas, mas essa era a crença deles. Então, com esse medo, por causa desse medo, eles criam o grande poste ídolo ao Deus desconhecido. Diz que era uma baita de uma imagem. Diz que era uma estátua muito grande. Eu não lembro agora o tamanho aqui, mas era muito grande, era algo para chamar a atenção. Estava lá ao Deus desconhecido. Por quê? Se esqueceu de algum, ele estava representado ali, naquela imagem. Essa era a ideia deles. Ok. É a partir então dessa ponte, a partir desse gancho, ou dessa deixa, que Paulo vai falar do Deus verdadeiro para eles. Que coisa maravilhosa a gente vê aqui. Que coisa tremenda a gente consegue ver aqui nessa pregação de Paulo. Glória a Deus por isso. Então, Paulo anuncia o Deus verdadeiro que eles não conheciam a partir do Deus desconhecido. Veja o versículo 23 que nós lemos agora há pouco, diz assim: porque ao passar, Paulo está pregando para eles no Areópago, ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar, em que estava escrito, ao Deus desconhecido. É exatamente este que vocês honram, que honrais, sem conhecer, que eu vos anuncio hoje. Glória a Deus. Paulo começa a sua argumentação por aí, mas é importante pensar e relatar também que antes disso, Paulo elogia eles. Paulo diz para eles, eu vejo que vocês são religiosos, eu vejo que vocês cuidam da religião, eu vejo que vocês são dedicados à religião, porque eu vi muitos altares construídos, erguidos pela cidade. Então essa é uma maneira de estabelecer a comunicação, de estabelecer um diálogo com eles. Você já pensou, pastor Alexandre, se Paulo chega, já começa falando mal dos ídolos deles, vocês são uns idólatras, vocês fazem isso, vocês fazem aquilo, Deus não gosta de vocês por conta disso? Paulo conseguiria pregar para eles? Jamais. Mas ele estabelece um diálogo com eles, elogiando eles, vendo o lado bom deles, vendo algumas virtudes deles. E, na verdade, é a virtude, a dedicação à adoração. Só estava sendo realizada para a pessoa errada, mas é uma virtude. Já pensou se essas pessoas se convertem, elas vão canalizar essa virtude delas ao Deus verdadeiro. Elas vão adorar com muita alegria ao Deus verdadeiro. Prega para alguém que é muito dedicado à idolatria. Se torna alguém extremamente dedicado ao Deus verdadeiro. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados irmãos, nesse versículo a gente percebe isso. Este Deus que vocês honram sem conhecer, é o que eu vos anuncio hoje. E Paulo começa a falar de Jesus para eles.
Paulo começa a falar do verdadeiro Deus, do verdadeiro evangelho para eles. A gente não tem tempo para entrar diretamente na mensagem de Paulo, no conteúdo dessa mensagem. É muito maravilhoso, mas o tempo é curto para a gente entrar nisso. Mas Paulo vai falar uma série de coisas, e Paulo vai pregar aquilo que realmente era o problema daquela cultura. Você tem uns gregos panteístas, que acreditam em vários deuses, num monte de deuses, aonde tudo que eles olham é Deus, tudo que eles constroem pode ser um Deus, mas por outro lado você tem filósofos, estudiosos, que não acreditam em Deus, que são ateus, que têm um coração fechado para Deus. Na verdade, os outros também eram ateus, porque acreditavam nesse Deus desconhecido, mas para o verdadeiro Deus estavam fechados, não o conheciam, não adoravam o Deus verdadeiro. Então Paulo tem esse público para falar de Jesus, para anunciar o Evangelho. E eu queria chamar a sua atenção, porque Paulo, com esse conhecimento dele, com essa sabedoria divina, com essa ação do Espírito Santo na vida dele, com essa intrepidez que Deus lhe dá, Paulo vai pregar o Evangelho para a cultura deles. Ele vai falar sem medo, sem nenhuma vergonha, sem nenhuma dificuldade. Ele vai falar abertamente que o Deus verdadeiro é o Senhor dos céus e da terra. É Jesus Cristo que foi morto e ressuscitado para salvar aquela gente. Louvado seja o nome do Senhor. Para um povo que não acreditava nesse Deus. Para um povo que não acreditava no Deus que criou os céus e a terra, que tinha na sua cultura o darwinismo muito presente. Paulo vai falar para eles o que ele diz aqui no versículo 28. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Paulo diz, não foi coisa, não foi evolução, não foi absolutamente nada que criou a gente e que criou o mundo. Mas nós vivemos, nós somos movidos, nós existimos, porque o Todo-Poderoso nos criou, porque o Todo-Poderoso nos mantém. É Ele que fez todas essas coisas, é Ele que criou todas essas coisas, e a Ele glória, e a Ele louvor. Paulo, com toda a autoridade, vai dizer para eles, não adianta vocês criarem postes ídolos, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Deus não habita nessas coisas. Não adianta você criar um ídolo e achar que Deus vai habitar nele. Deus não vai se diminuir, se regredir dessa maneira. Em hipótese alguma. Deus é grande demais para caber numa caixinha criada pelo próprio homem. Deus é extremamente grande, louvado seja Deus. E jamais vamos conseguir medir, jamais vamos conseguir mensurar, jamais vamos conseguir criar alguma coisa, alguma imagem para comparar a Deus, irmãos. É impossível. Deus não pode ser comparado com absolutamente nada. Ele é Deus, Ele é único, Ele é exclusivo, Ele é o Senhor dos céus e da terra. Ele é aquele que deve ser adorado por mim e por você. Bendito seja o nome do Senhor. Exclusividade. Deus exige exclusividade dos seus adoradores. A gente não pode adorar outro e nem pode adorar esse Deus de uma forma diferente daquilo que Ele estabeleceu para todos nós, para a igreja dEle, para o povo dEle. Louvado seja Deus. Importante pensar que Paulo em Atenas, ele prega para 3 grupos de pessoas. A gente já está terminando aqui, é bem rapidinho. Paulo prega para 3 grupos de pessoas em Atenas, deixando claro para nós que o Evangelho deve ser pregado para todo tipo de pessoa, sem restrição. Paulo prega, por exemplo, na sinagoga dos judeus. Está lá em Atenas e ele vai, todo lugar, aliás, toda cidade que ele ia para a sinagoga e ele falava de Jesus para os judeus. Ele vai pregar o Evangelho para os conhecedores, para os religiosos, para as pessoas que estavam servindo a Deus, mas que precisavam conhecer mais de Deus. Paulo falava de Jesus para os próprios religiosos. Eles precisavam conhecer Jesus. Às vezes você está lidando com alguém que você pensa que ele não precisa conhecer Jesus, mas às vezes ele precisa mais do que o outro que você imagina precisar. Paulo prega para os religiosos.
Paulo vai para a praça pública, meus irmãos, para a Ágora de Atenas, pregar o evangelho. Ele se reúne lá com aquele povo que estava lá, que iam lá para conversar, que iam lá para participar das reuniões, que iam lá para ouvir os filósofos filosofarem. Paulo se embrenha no meio desse povo, no meio dessa gente, e ele fala de Jesus para esse povo, para esse público. Quem é que ia na praça? Ia todos os públicos, e dentre eles o público simples. As pessoas pobres, as pessoas de pouco conhecimento, as pessoas de poucas informações, as pessoas simples da sociedade estavam ali na praça, e Paulo estava lá, sentava com eles, Paulo estava lá, Paulo conversava com eles e falava de Jesus para eles. Se você já criticou alguém que prega na praça, nas praças de Cuiabá, alguém que pega um microfone, né, presbítero Antônio Carlos, a gente sempre comenta sobre isso, que pega o microfone e começa a falar de Jesus. Se você já criticou essa gente, você teria que criticar Paulo também, porque Paulo pregou lá na praça. Não tem lugar para o verdadeiro cristão pregar o evangelho. Aonde tem gente, aonde tem pessoas, nós precisamos estar prontos para pregar o evangelho. Gente de todas as classes, de todos os estilos. Por último, o terceiro grupo que Paulo prega é exatamente para os gregos, para os filósofos lá no Areópago. Depois da praça, a conversa na praça foi tão boa espiritualmente, pastor Moisés. Foi tão interessante espiritualmente a conversa lá, que começa a surgir algumas discussões, eles começam a fazer alguns questionamentos com Paulo, e dali eles levam ele para o Areópago, que era o lugar das grandes reuniões, que era o lugar das autoridades filosóficas e das autoridades jurídicas também de Atenas. Paulo é levado para lá, para o Areópago, o lugar que ele queria estar de fato, o lugar que ele mais gostaria de estar. E lá é que ele tem a oportunidade de falar para os filósofos, para os intelectuais, para os gregos, aquele povo que tinha um monte de coisa na cabeça, menos Deus. Paulo abre a boca e fala do verdadeiro Deus para eles. Anuncia o Senhor dos céus e da terra para aquela gente, para aquele povo. Louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, pela graça de Deus, eu e você, nós conhecemos o verdadeiro Deus. Pela graça dEle, pela misericórdia dEle, Ele fez com que o Evangelho chegasse a nós. E hoje a gente conhece o verdadeiro Deus. Amém, irmão? Você pode dizer amém por isso? A gente conhece o verdadeiro Deus. Isso é maravilhoso. A gente conhece a salvação. A gente conheceu Jesus. A gente se dobrou diante de Jesus. Nós arrependemos dos nossos pecados. E Jesus nos salvou pela graça dEle, pela fé nele, Ele nos salvou. Amém? Não vivemos mais na idolatria. No passado já vivemos. Hoje não. Porém, para muitos aí fora, a partir das portas dessa igreja, para muitos aí, esse Deus ainda é desconhecido. Para muitos, no seu bairro, na sua rua, próximos a você, para muita gente aqui, para essa sociedade cuiabana, para muitos, Deus ainda é desconhecido. Interessante, né? Um Deus que para nós é tão conhecido, é tão tranquilo para nós, para eles é desconhecido. Só tem um jeito, irmão, só tem uma maneira de Deus se tornar conhecido para essa gente. É se nós, eu e você, nos comprometermos diante de Deus de fazer o que Paulo fez em Atenas. Nos comprometermos de anunciar Jesus, de anunciar o Deus verdadeiro para essas pessoas. É a tarefa que Deus deixou para nós. É a missão que Deus deixou para a sua igreja, para mim e para você. É a responsabilidade que está sobre os nossos ombros, anunciar Jesus para essas pessoas. Para essa sociedade idólatra, para essa sociedade enganada, para essa sociedade sofredora, para essa sociedade que padece na idolatria. Deus chamou a mim e a você para tornar o nome dele conhecido para essa gente, para esse povo, para essas pessoas. Sem medo, sem vergonha,
mas com respeito, com amor, com carinho, com sabedoria, com responsabilidade diante de Deus. Nós precisamos pregar Jesus para essa gente. Então, nosso desafio, meus amados irmãos, diante de tudo que nós ouvimos aqui, nosso desafio, primeiro, ver na nossa cidade o que Paulo viu em Atenas. O pecado, o erro, a tristeza, a amargura, a prisão espiritual. É isso que a gente precisa ver na nossa cidade. Segundo, sentir o que Paulo sentiu. Sentir ira contra o pecado. Sentir repulsa contra o pecado. Sentir pavor do pecado. Ficar irritado contra o pecado. Eu vi um vídeo ontem de uma pessoa que é cristã também. E ele estava falando de uma outra coisa, de uma outra situação, mas ele dizendo lá, para resolver um problema, uma certa situação lá, ele disse que primeiro vem a ira. Às vezes você só resolve uma situação porque você fica irado com ela. E quando acontece a ira, isso toca o teu coração. Toca profundamente o teu coração. Você fica com raiva de uma situação, irado com a situação. A sequência disso deve ser, eu preciso resolver isso de alguma forma, ou eu preciso buscar ajuda para resolver isso de alguma forma. Isso não pode ficar desse jeito. Essa pessoa não pode ficar assim. Essa vida, essa família não pode ficar aprisionada desse jeito, sofrendo desse jeito. Eu preciso fazer alguma coisa. E aí, o nosso terceiro desafio é exatamente fazer o que Paulo fez. Pregar o Evangelho. Pregar o Deus desconhecido para eles, mas conhecido para nós. Para que essas pessoas conheçam o Evangelho e sejam salvas pelo Jesus que eu e você fomos salvos para a glória dele. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. E que a gente possa, no nome de Cristo, sair daqui convictos que a gente precisa falar desse amor de Jesus para essa gente idólatra em nome de Jesus. E tirar as pessoas dessa prisão que é a idolatria. Vamos ficar em pé, igreja, em nome de Jesus. Eu convido você para a gente orar a Deus agora. Para a gente falar com o Senhor agora. Clamar esse Deus verdadeiro. E a gente pode clamar a Ele com convicção, porque a gente conhece Ele. Porque a gente conhece Ele não só de ler na Bíblia, mas das experiências que nós já vivemos com Ele na nossa vida. A gente conhece Ele não só de ouvir falar, meus irmãos, mas a gente vive com Ele. Quantas pessoas você já viu serem salvas por Jesus? Através da tua pregação, através da pregação do teu irmão, através das ações de Deus, através da igreja. Quantas pessoas você viu se dobrar aqui diante de Cristo? Então você não duvida do que Jesus pode fazer. Eu não posso duvidar do que Ele é capaz de fazer na vida dessas pessoas. A partir do nosso compromisso, a partir das nossas ações na vida desse povo. Vamos orar a Deus em nome de Jesus. Senhor Todo-Poderoso, Pai da glória, Deus de eterna misericórdia, em nome de Jesus, Senhor. Nós estamos, Pai, na Tua presença, porque nós conhecemos, porque pela Tua graça nós tivemos a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro, de ter um encontro com o Deus verdadeiro, aleluias. E esse Deus que um dia foi desconhecido para nós, hoje Ele é conhecido, aleluia, porque a venda dos nossos olhos foi tirada, e a gente consegue enxergar Deus, aleluias. A gente consegue perceber o Teu amor na nossa vida, a Tua misericórdia sobre a nossa vida, pela transformação que o Senhor fez e está fazendo a cada dia nas nossas vidas. Aleluia, louvado seja o Teu nome. Ó Deus, Pai Todo-Poderoso, eu quero rogar a Tua bênção, Senhor. Eu quero rogar a Tua misericórdia sobre a minha vida, Pai. Sobre a vida dos meus irmãos, Pai querido, que aqui estão. E aqueles que estão nos ouvindo, nos assistindo pela internet, Pai. Eu quero rogar a Tua bênção, que o Senhor nos use de forma poderosa, para a gente se comportar como Paulo comportou em Atenas, Pai. Para a gente se comportar diante da nossa cidade, diante, Pai querido, da idolatria, do pecado, do erro, da imoralidade,
realidade, Pai querido, das coisas horríveis que estão presentes nessa sociedade, que a gente possa se comportar de uma maneira cristã, de uma maneira espiritual, Senhor, diante de tudo isso, e olhar para tudo isso com repulsa, com ira, uma ira santa, Senhor Jesus, mas não apenas ficar nisso, mas a partir de então, Senhor, se prontificar e sair, Pai querido, por esse mundo afora, por essa cidade afora, e falar de Jesus, abrindo os olhos das pessoas, falando do amor de Cristo a essas pessoas, dizendo que Jesus não é apenas isso, dizendo que Jesus não é tão pequeno conforme parece, conforme pensam, mas Ele é grande demais, Ele é poderoso demais, Ele é amor demais, aleluia, pelas pessoas. Bendito seja o Teu nome, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, usa as nossas vidas, usa que muitas e muitas vidas, Senhor, sejam salvas pela também através da minha e através da nossa pregação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós oramos agradecidos. Glórias a Deus. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Podemos encerrar. Pastor, tem algum recado, alguma? Sim? A palavra então está com o pastor Moisés. E eu encerro aqui as minhas palavras, agradecendo a Deus pela oportunidade e a tua vida, você irmão que veio à igreja, e aos irmãos participantes do YouTube. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu só quero relembrar vocês que quando Deus nos trouxe aqui para esse lugar, talvez nem todos que estão aqui nessa manhã sabem dessa situação. Nós tínhamos aqui na frente da igreja uma família que fazia trabalhos de macumba, e quando esse templo estava sendo construído, teve uma série de situações onde as colunas davam problema, e enquanto nós estávamos na Coronel Escolástico, havia um receio muito grande, né? Olha, a gente vai lá para o bairro Dom Aquino e tem ali, né, é um bairro muito supersticioso, as pessoas são muito voltadas para a idolatria, e Deus nos trouxe aqui para esse lugar. O senhor lembra, pastor Alexandre? Por várias vezes nós fomos ali na casa da família, eles não nos recebiam, e aí teve um dia que o pastor Alexandre entrou praticamente para orar lá com eles. Não, eu quero orar dentro da casa de vocês. E foi feito, irmãos, a oração ali na casa deles. Numa situação em que nós estávamos aqui congregando, eu fui conversar com o filho da senhora, que mexia com esses trabalhos, e ela dizia bem assim para mim: olha, pastor, eu vi aí uma multidão de homens em cima da igreja, muitos homens aí em cima da igreja, parece que tentando entrar para roubar, e eu vi essa grande multidão por várias vezes, assim, tipo tentando amedrontar a gente, irmãos. Sabe o que o Senhor Deus fez? Eles não quiseram a palavra, mas Deus não permitiu com que aquele trabalho que era realizado aqui durante todas as noites permanecesse aqui na frente da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja de Jesus chegou aqui neste lugar. Irmãos, nós não podemos esquecer disso. Nós não podemos nos conformar. Tem muita coisa que precisa ser resolvida aqui nesse bairro. Tem muitos postes ídolos que precisam ser derrubados aqui, irmãos. Enquanto o pastor pregava, isso foi passando como um filme na minha mente. Deus derrubou ali um poste ídolo que estava aqui na frente. Talvez tem postes ídolos ao lado da sua casa. Tem famílias aprisionadas por Satanás. E você precisa reagir. Eu preciso reagir. Deus, Ele conta com você. Não tem como passar pela cidade, não tem como passar pelo bairro e não fazer a diferença. O resultado, irmãos, será fantástico se nós nos colocarmos
na posição que Deus nos deu. Ele nos deu uma posição. Essa igreja não está aqui por acaso. Esta igreja não tem esta capacidade de assentos por acaso. Nós ainda temos aqui lugares que precisam ser preenchidos. Tem muitas pessoas aí que estão na idolatria, e essas pessoas precisam ser impactadas pela pregação do Deus que nós conhecemos. E Deus, Ele conta comigo e com você. O pastor Braz, ele nos desafiou aqui no final a reagirmos. Nós precisamos reagir. Eu quero fazer mais uma oração com você. Deus, Ele me incomoda para fazer mais uma oração com você. E eu gostaria que nessa oração você fizesse agora, nessa manhã, um compromisso diante de Deus. Senhor, eu preciso fazer a diferença na onde o Senhor me plantou. Seja aqui na igreja Missão Cuiabá, seja lá no bairro, na Coab Jaime Campos, seja lá no Despraiado, lá no CPA, lá naquele condomínio que o Senhor me deu, para poder morar lá num apartamento de luxo. Tem muita gente ali envolvida com idolatria. Eu não posso me conformar com isso. Eu preciso pregar o Evangelho. Eu preciso sentir ardor no meu coração. Eu preciso também sentir indignação em ver as pessoas se perdendo. E eu vou fazer um compromisso com o Senhor nessa manhã. Senhor, faça arder novamente no meu coração esse desejo. Eu percebo que ultimamente eu tenho meio que me acostumado com essa situação e eu não quero isso. Eu preciso fazer a diferença na vida das pessoas. Amém? Fale com Deus agora. Fale você com Deus nas suas palavras. Expresse aquilo que você está sentindo diante do Senhor e aquilo que Ele pode fazer através de você. Meu Deus e meu Pai, Deus grande, Deus poderoso, nós estamos na Tua presença, Senhor. Na presença do Deus Criador dos céus e da terra. Do Deus que não pode ser servido, do Deus que não é carregado por mãos humanas. Tu és Senhor soberano, Tu és Deus poderoso. E eu tenho certeza que se o Senhor revelou a Tua palavra a cada um de nós, eu tenho certeza que se o Senhor alcançou os nossos pais que outrora viviam na ignorância, estavam sendo oprimidos, estavam cegados pelo príncipe da potestade deste ar, o Senhor se revelou a eles, trazendo um evangelho poderoso, trazendo um evangelho que liberta, e os libertou, e nós nascemos dentro de um contexto cristão, dentro de um lar, aonde o Teu evangelho era pregado. Pai querido, eu sei que o Senhor tem algo para poder fazer através da nossa vida. Esta igreja está plantada aqui neste bairro, meu Deus, é um bairro que precisa de um referencial, é um bairro que precisa de uma comunidade forte, de uma comunidade que acredita nos seus ideais, que acredita nas suas crenças, que acredita no Deus a quem ela serve. Nós estamos aqui, meu Deus, há mais de 5 anos plantados aqui neste lugar. Tem muitas pessoas que precisam ser salvas aqui, meu Deus. Tem muitas famílias que nesse momento estão se prostrando diante, meu Deus, de deuses que não salvam, diante de ídolos que não podem salvar, que não podem fazer a diferença. E nós servimos o Deus Todo-Poderoso. Nós servimos o Deus que liberta. O Jesus que transforma, o Jesus que lança luz na mente e no coração. Senhor, eu faço, meu Deus, nesta manhã, um compromisso contigo, Senhor. Eu faço um compromisso com o Senhor. Que enquanto eu estiver, meu Deus, aqui, como pastor desta igreja, pregando aqui neste bairro, Senhor, meu Deus, eu faço um compromisso diante da Tua presença, meu Deus, de abrir, meu Pai, os meus lábios e proclamar o Teu evangelho aqui neste bairro, porque tem muitas pessoas que ainda precisam ser alcançadas.
Tem muitas pessoas que ainda precisam ser salvas aqui, meu Deus, nesse bairro. Tem centenas de pessoas que ainda não conhecem a Ti como único e suficiente Salvador. E eu peço que o Senhor me ajude. Eu peço que o Senhor me dê forças. Eu peço que o Senhor faça arder em meu coração o desejo pela pregação da Tua palavra, meu Deus. Não nos deixe, Senhor, acomodar diante daquilo que nós já conquistamos. Ainda tem muita coisa a ser feita. Ainda tem muitas vidas a serem alcançadas para o Teu reino. E eu creio que o Senhor vai usar cada irmão desta igreja. Assim como o Senhor tem levantado pessoas para poder fazer a diferença no decorrer da história, o Senhor vai fazer esta obra através dos Teus filhos, porque nós sabemos que o Senhor é o maior interessado com que o Teu reino seja pregado a todas as pessoas. Ajuda-nos, Senhor. Coloque em nossos corações o desejo para pregar a Tua palavra. Que cada oportunidade, meu Deus, que nos for dada, e eu tenho certeza que vai abrir oportunidades durante essa semana. Pessoas vão fazer perguntas a cada um de nós acerca do Deus a quem nós servimos. E que nessas oportunidades, meu Deus, nós tenhamos autoridade, intrepidez, ousadia, para poder falar com entusiasmo do Deus que nós servimos, do Deus em quem nós temos crido, que possamos fazer isso, meu Deus, com convicção, com alegria, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que esta seja, meu Deus, a nossa devoção aqui nesta manhã, Pai, o compromisso que nós firmamos diante da Tua presença. Amém, Jesus, graças a Deus, amém. Meu irmão, minha irmã, faça a diferença na vida das pessoas que Deus vai colocar na tua frente durante essa semana. Eu tenho certeza disso. Alguém vai abrir a oportunidade para que você fale de Jesus para ele. Não perca esta oportunidade. Amém? Fale de Jesus, fale do reino, deixa Deus usar os teus lábios. Você é um instrumento que Deus quer usar nesses dias, no meio desta geração. Amém? Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Curve a tua cabeça e nós seremos despedidos desse culto com a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do seu Espírito Santo seja com todos, desde agora e para sempre. Amém, Jesus. Graças a Deus. Amém. Glória a Deus.